Olá, queridos, meu nome é Heraldo Gabri, eu sou pastor das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira. Moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro. Esse é o nosso canal Aos Confins da Terra. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito, por gentileza, faça a sua inscrição, nos ajude. Precisamos que o nosso canal leve a palavra de Deus a todas as criaturas sobre a terra. Tá? O nome do nosso canal é sugestivo, Aos Confins da Terra. Você fazendo a sua inscrição, gostando do vídeo, acione o sininho para receber os vídeos às segundas, quartas e sexta-feira. Deixe seu like, seu joinha e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis para verdadeiramente levarmos a palavra de Deus aos confins da terra. Queridos, terminamos quarta-feira o capítulo de número 19, mas eu quero hoje fazer um pequeno adendo nessa palavra, falando hoje exclusivamente sobre a batalha do Armagedon. Muitas pessoas me pediram para falar sobre o Armagedon e atendendo a pedidos e também para poder elucidar melhor, esclarecer melhor a questão do final dos tempos, eu vou falar hoje sobre a batalha do Armagedon. Nós vamos tratar do capítulo 19, porém no versículo de número 19, 20 e 21. Então, queridos, vamos ler aqui o 19, versos 19, 20 e 21, que nos diz o seguinte: E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que a receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada da saída da sua boca, do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Interessante, queridos, que no último vídeo nós colocamos justamente esse título, E as aves do céu foram dadas ordem para que se banqueteasse da carne dos homens da terra. Imagine a quantidade de pessoas que morreram, na visão de João, é claro, e que vão morrer na batalha do Armagedon. E as aves vão fazer essa limpeza. É interessante, Deus trabalha de forma maravilhosa. A gente vê no verso de número 19: E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra. A besta e os reis da terra, ou seja, a besta comandando os exércitos e os reis da terra, que no caso, eu sempre falo isso, são os presidentes, os reis, os imperadores, os primeiros ministros, os generais, todos os dignatários que detêm poder sobre os exércitos da terra, se reúnem ali para poder batalhar contra Jesus e contra os seus exércitos. Mas é claro que não prevalecerão. No capítulo 16, no versículo 19, nós temos uma antevisão, uma prévia do que seria essa batalha no Armagedon. Aqui no capítulo 19, no versículo de número 19 em diante: milhões de pessoas morrerão de praga nesse dia, na batalha do Armagedon. Outros milhões morrerão atacando-se uns aos outros. Está lá em Zacarias também uma prévia sobre isso, capítulo 14, versículo de número 13. Deixa eu ver se eu acho rapidamente. Zacarias 14, 13. Zacarias, perdão aí o passar na língua, mas eu ainda tenho que me equipar, mas Deus vai nos dar a vitória. Está difícil de achar, hein? Zacarias capítulo 14, versículo de número 13. Eu não vou procurar mais, senão vai se estender.
mas procure consultar. Isso aí é uma prévia do profeta acerca dessa passagem que nós acabamos de falar agora, tá bom? E nós vemos aqui que a mortandade será muito elevada. E nós vemos aqui no capítulo 19, ainda no verso de número 20, que os primeiros ocupantes do lago de fogo são o anticristo e o falso profeta. Eles são homens, pois são tratados aqui como homens, são lançados vivos, tá? Então são homens. Assim virá com poder e grande glória o Filho de Deus e também Filho de Davi. É o cumprimento das promessas divinas, como vemos em 2 Samuel 7,16 e Lucas 31, versos 32. De fato, Davi foi dito no passado da seguinte forma: agora, pois, por que vos calais e vos fazeis voltar o rei? 2 Samuel 9,10. E nos versículos 14 e 15, diz o seguinte: volta, ó rei, tu e todos os teus servos. Então o rei voltou. O que estamos nós fazendo para apressar a volta do Rei dos Reis? Queridos, a Bíblia profetiza que a batalha final entre Jesus e os exércitos de Satanás acontecerá em um lugar chamado Armagedon. Mas nós sabemos pouca coisa sobre este lugar. O que nós sabemos é o seguinte: segundo o livro de Apocalipse, Megido, um povoado, tem pessoas que falam Megido, mas escreve-se M-E-G-I-D-O, um povoado a 90 quilômetros de Jerusalém, será o palco dessa batalha de Armagedon. Nesse conflito, de acordo com a Bíblia, as forças divinas irão enfrentar o governo dos homens. Algumas interpretações garantem que nesses dias Jesus Cristo irá liderar um exército celestial contra os inimigos de Deus, tá? A palavra Armagedon vem do hebraico Mar Megido, que significa montanha de Megido. A cidade foi habitada entre os anos 7000 a.C. e 300 a.C., segundo as cartas de Armana. Documentos gravados em tábuas de argila que o Egito enviava a seus estados vassalos da Síria. Era um lugar muito importante por estar localizado na encruzilhada do Vale de Jezreel, controlando além disso a rota comercial, toda a rota comercial entre o Egito, a Europa e a Mesopotâmia. Segundo a tradição judaica, o rei Davi e o rei Salomão, à frente do povo de Israel, foram os que formaram um grande império no século 10 a.C. Segundo a palavra, segundo os historiadores, sendo Megido um de seus principais quartéis. Mas um dos acontecimentos mais importantes neste lugar foi a guerra civil que levou à forma de dois reinos opostos, o de Israel do norte, com a capital Samaria, e o Judá no sul, com a capital Jerusalém. Batalhas importantíssimas, mais de 200 batalhas foram travadas neste local, tá? Muitas outras batalhas foram travadas em Megido. Lá, o faraó Tutemés III derrotou uma coalizão de cidades e ocupou uma das mais significativas partes do território do leste do Mediterrâneo. Muitos anos depois, o rei Josias de Judá foi derrotado e morto por forças do faraó Neco II, no mesmo local. No século XX, uma importante batalha na região terminou em derrota decisiva para o Império Otomano na Primeira Guerra Mundial. Queridos, esse local não foi escolhido aleatoriamente. O Senhor tem os seus propósitos para o desfecho da palavra de Deus e o curso do homem na vida dele aqui na terra. Os visitantes que hoje chegam a este local encontram uma elevação artificial provocada pelos restos que os humanos deixaram ali durante milhares de anos. Queridos, esse local, essa cidade, Megido, ela foi fundada no ano 7000 e hoje,
Nós estamos no ano 2020. Imagine quantas coisas estão sobre aquele terreno, tá? Uma escavação recente da Universidade de Tel Aviv, em Israel, descobriu um grande templo do ano 3000 a.C. Os trabalhos arqueológicos continuam até hoje e são dirigidos por uma equipe de arqueólogos, apesar de seu principal atrativo turístico ainda ser a profecia bíblica da batalha final entre Deus e as forças do mal, tá? Então, nós precisamos entender e aceitar que a palavra de Deus é fiel, fidedigna e está se cumprindo. Ela há de se cumprir, tá bom? A planície de Megido é muito bem localizada estrategicamente, tá bom? Mais uma coisa aqui, um adendo que a gente tem que botar: o que cooperou para que ali ocorressem essas batalhas sangrentas que na história da humanidade fossem travadas e marcadas no local? Existem relatos e testemunhos de todas as batalhas que ali foram travadas, tá? Além de outras batalhas, Antíoco, Epifânios, em 168 a.C., também batalhou naquele lugar. Durante mais de 5.000 anos, mais de 200 batalhas foram decididas na história de Israel que aconteceram naquele local. Mais de 200 batalhas decisivas para Israel aconteceram no Vale de Megido. E hoje a palavra de Deus nos fala sobre a questão do Armagedon. Será a última batalha entre o bem e o mal. Hoje nós passamos o dia vendo a batalha entre o bem e o mal. Nós vemos de todas as formas o inimigo nas nossas almas, usando os seus artifícios, as suas artimanhas, as suas mentiras, usando os seus atributos de matar, roubar e destruir, para fazer com que o ser humano se perca na sua caminhada a Deus. Mas isso vai ter um fim. E o final disso será justamente essa batalha, a batalha do Armagedon. Através de sinais e milagres, o anticristo, o falso profeta e o próprio Satanás enganarão todos os reis da terra, que se ajuntarão todos os seus exércitos de todo o planeta para essa batalha jamais vista, a fim de eliminar todo o povo judeu, bem como o próprio Jesus Cristo. Política e religião estarão lado a lado com Satanás para juntarem forças no mundo contra o Senhor e seus exércitos. Não será apenas uma batalha de forças militares, não, mas também uma batalha espiritual entre o bem e o mal, que terá seu desfecho com a intervenção divina e o retorno glorioso de Jesus Cristo. Apocalipse 19, versículos 11 a 21. Que apenas com o esplendor da sua vinda derrotará todos os exércitos da terra e punirá a trindade satânica. No Antigo Testamento, o profeta Joel já fazia referência a esse acontecimento, lá em Joel 3,2. Essa profecia não é uma alegoria literária ou um mito. Foi um evento real de proporções trágicas para aqueles que desafiam a Deus. A destruição do anticristo e do falso profeta, verso de número 20. E a besta foi presa, e com ele o falso profeta, que diante dele fizera sinais. Tudo que Satanás fez será cobrado nesse dia. Às vezes as perguntas falam assim: pastor, por que o Senhor não derruba, não acaba com o diabo, já que ele tem tanto poder? É preciso que a palavra de Deus cumpra seu curso na história, tá bom? E nós vemos o falso profeta, que é identificado em Apocalipse 13, 11 a 17, como a besta que subiu da terra. Ele não personifica também somente um sistema religioso apóstata, mas um grande líder religioso com poder para realizar grandes sinais. Imagine quantos sinais e maravilhas esse demônio vai fazer, encarnado em um homem, um grande religioso, e o povo ficará boquiaberto com os sinais e maravilhas. A Bíblia diz que o anticristo e o falso profeta serão aprisionados durante a batalha e lançados vivos. Só pode ser lançado vivo aquele que tem vida. Então serão dois homens lançados vivos para toda a eternidade no lago de fogo que arde com enxofre. Os seguidores da besta também serão castigados na batalha. Eles são mortos pela espada que sai da boca de Jesus, que representa sua palavra de juízo. A prisão de Satanás, para nós terminarmos.
A visão que o apóstolo João tem após o fim da batalha vitoriosa do Cordeiro de Deus sobre os poderes das trevas no Armagedon é a de um anjo descendo do céu com a chave do abismo. Você se lembra que quando Jesus Cristo morreu, ele foi ao inferno, tomou de Satanás a chave do inferno e da morte? Então, um anjo vai descer com essa chave, tá? Com a chave do abismo e uma imensa corrente. O anjo prende Satanás e o acorrenta por 1000 anos no abismo. Apocalipse capítulo 20, verso 1 a 3. Esse é o primeiro estágio do julgamento de Satanás. A partir desse momento, o diabo não causará mais problemas nem enganará as nações até que os 1000 anos se passem. Haverá um governo milenial e nós vamos, se Deus quiser, em nome de Jesus, segunda-feira, começar nesse governo milenial, Apocalipse capítulo 20 em diante. Eu espero você para o próximo vídeo. Olha, em breve uma igreja vai subir, vai ser arrebatada. Em breve um povo vai deixar esse plano, mas esse povo que vai sair daqui para subir com o Senhor, ao tocar da trombeta, ao alarido da trombeta, será um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que tem o seu nome escrito no livro da vida. Jesus está voltando. Eu creio nessa palavra. Você pode crer?